Tá. Boa noite, amigos de todo o estado do Paraná. Está no ar mais um Esporte Show nesse domingo, 12 de agosto de 2007. Uma satisfação estar falando aqui através da Rede Mercosul de Comunicação, a rede de TV que mais cresce em todo o Brasil. Estamos aí já com mais de 70% do território paranaense coberto aí pelo nosso sinal em TV aberta. Aí várias cidades nos acompanhando, assistindo esse nosso projeto aí que prima pelo fortalecimento do futebol do nosso estado. E esse aqui é o nosso ideal, né? Essa é a nossa bandeira que a gente carrega. É até uma cruz, porque é difícil você tentar convencer o cidadão de Maringá, o cidadão do sudoeste paranaense a largarem os times gaúchos, a largarem os paulistas para virem torcer pelos times paranaenses. Mas a gente está aqui acreditando, né? A gente vem recebendo muitos apoios aí de segmentos aí da imprensa esportiva paranaense, dos próprios torcedores, que acham que esse é o nosso caminho, é o caminho de fortalecimento do futebol do nosso estado. E é com esse intuito que a gente trouxe o nosso convidado de hoje, Joel Malucelli. Uma satisfação tê-lo aqui conosco, né? Um empresário também de visão, um empresário de proa aí do estado do Paraná, que acredita também nesse nosso ideal, né? Inclusive investe no futebol, né? Diretor-presidente, não sei qual é o cargo que você exerce no J. Malucelli, no Jotinha, e eu acho que você compactua com esse nosso pensamento, que é um fortalecimento do futebol do estado, né, Joel? É verdade. Boa noite, amigos. Afonso, obrigado pelo convite, a toda a equipe. O futebol está no coração, principalmente o paranaense, né? Porque nós somos uma força no cenário nacional e nós precisamos que o futebol do Paraná esteja cada vez mais forte. E é o nosso objetivo, porque eu ainda acho que o futebol é realmente o lazer, principalmente do pobre. Então, o que depender da minha pessoa, estarei sempre ajudando o futebol. Exatamente. Além do lazer, Joel, é viável também. Economicamente, aí a gente vem tropeçando ano a ano, tentando aí, né, que melhore o Campeonato Paranaense, mas apesar de todos os erros aí cometidos no passado e todos os percalços que a gente ainda vai enfrentar, eu acho que se demonstra viável ainda o futebol paranaense, não é mesmo, Joel? Eu acho, Afonso, o seguinte, nós precisamos, o futebol tem que ter uma sinergia com o poder público, mas sem tirar dinheiro do poder público. Exato. Nós precisamos do apoio do poder público, e o poder público tem que se conscientizar que o futebol é importante, politicamente e economicamente para o Estado. Eu sempre dou como exemplo o futebol do Rio Grande do Sul. Se vocês olharem nas camisas do Juventude, do Grêmio e do Internacional, tem lá o patrocínio do Banrisul. Aqui no Paraná é um palavrão se você conseguir um patrocínio de alguma entidade paraestatal ou estatal de economia mista. Então eu acho que nós precisamos fazer com que o futebol tenha credibilidade, que o futebol paranaense volte a ter a credibilidade e que se torne um meio de marketing muito importante para que haja uma sinergia legal, haja um apoio legal. Nós precisamos falar seriamente sobre o televisionamento dos jogos. Exatamente. Né, do Campeonato Paranaense, que isso é uma história muito mal contada, sempre se arrastando, sempre para a última hora. Então o futebol merece mais respeito. Quando fui presidente do Curitiba, a minha intenção era deixá-lo no meu lugar um presidente remunerado. Naquela época começou... Que ano foi? Foi em 97. 2 anos. 96, 97. 96, 97. Certo. E até na época eu pensava no Marco Aurélio Cunha, que foi uma pessoa que nos ajudou muito aqui, tem uma vivência do futebol fantástica, uma pessoa séria. Que hoje está no São Paulo. É formado em medicina, está no São Paulo. Então eu acho que também caberia começar a pensar nesse tipo de administração, sabe? Porque é muito pesado como presidente, principalmente porque ele não é remunerado, ele tem que dedicar o seu tempo integral ao clube, claro. Isso é muito difícil. O seu presidente foi muito jovem também, é muito risco. Precisa ter uma pessoa equilibrada, com experiência, com trâmite nos outros clubes, na CBF. Então é complicado. Eu, sinceramente, preferia que fosse um presidente remunerado. Porque o remunerado, se não der certo, ele cai fora e acabou, se ele é demitido e pronto. Doutor Joel, não existe essa possibilidade, não. Eu acho que tive que fazer pelo Curitiba, eu já fiz, não tenho mais vontade em ser presidente, porque não é muito desgastante. Eu não tenho espírito para ser presidente de clube, porque eu não admito a derrota. O clube grande como o Curitiba não tem direito a perder. É um clube que só tem que ganhar sempre. É muito desgastante. Eu, nos 2 anos e meio que eu fiquei lá, eu perdi 10 anos da minha vida. Então foi muito desgastante. Eu posso ajudar, posso colaborar, mas ser presidente do Curitiba não
faz parte do meu projeto de vida de jeito nenhum. Perfeito. Alfonso, rapidamente, meu caro Léo, finalizando o bloco. Só gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Joel. Ele que fez parte de um triunvirato, diferente daquele triunvirato lá de Roma, Júlio César, Pompeu e Crasso, ninguém matou ninguém. Trabalharam juntos para fazer o Curitiba, junto com o Dr. Mauad e o Sérgio Prosdóximo. E nesse período que houve aquela revolução dentro do Curitiba, depois de 95, uma partida contra o Rio Branco de Paranaguá, que o Curitiba foi despejado de um hotel porque não tinha dinheiro para pagar a conta. Voltou para Curitiba e foi só na hora do jogo lá em Paranaguá contra o Rio Branco. E a partir dali, esses 3 homens mudaram os caminhos do Curitiba. O Curitiba voltou a ser grande, trabalharam para colocar o Curitiba no Clube dos 13, e eu gostaria que o senhor desse a receita para que o Curitiba voltasse a integrar a série especial do Campeonato Brasileiro. Os tempos são outros agora, sem dúvida nenhuma. Naquela época nós entramos no Curitiba para colocar dinheiro no Curitiba, para tocar o Curitiba como se fosse um filho nosso, né? Nossas viagens, era tudo por nossa conta, era uma coisa assim, foi uma determinação, uma coisa que hoje não é possível mais fazer isso. Nós tivemos até sorte, mas também investimos em jogadores. Quantos jogadores da nossa época se tornaram craques e estão até hoje aí jogando? Para você ter uma ideia, hoje falamos do Carlinhos Neves, que é o preparador de São Paulo, né? O Binelli, que esteve conosco, o próprio Marco Aurélio. Alex, né, os jogadores, Marco Aurélio Cunha. Então nós, na época, fizemos das tripas o coração para poder fazer com que o Curitiba subisse. O que eu peregrei por esse Brasil afora para colocar o Curitiba no Clube dos 13, que na época agregou ao orçamento do Curitiba 4 milhões de dólares por ano, né, que na época era um orçamento. Passou a ser um orçamento altamente factível, né? Então foi o CT do Curitiba, a construção do CT. Foi o início do CT. Então isso nos desgastou tanto a mim, ao Mauad e ao Prosdóximo, que hoje nós não imaginamos mais voltar à posição que nós estávamos. Por isso que eu acho que tem que se pensar num presidente remunerado, uma pessoa que tenha conhecimento de futebol, que seja séria, que tenha bom senso, acima de tudo. Mas foi muito difícil. Tá certo. 2 participações.